Eu acho que uma das dores mais profundas que a gente passa quando sai da igreja ou de algum contexto religioso é a sensação de você perder o propósito. E o pior é que, junto dessa perda de propósito, a gente também perde a vontade e a coragem de caminhar. É como se você ficasse parado, sem nenhuma referência de destino ou saber aonde você vai pisar os pés no chão da vida. Porque lá dentro da igreja, o propósito não era só ter fé, mas era ter também uma missão, um roteiro, uma narrativa. Era como se lá dentro você tivesse uma trajetória de um enredo épico, um significado maior, uma promessa de grandeza espiritual. Pior é que é verdade isso. E aí quando você sai, vem tipo aquele choque brutal. Eu lembro muito da sensação que eu tinha quando eu saí, que eu tava deitada na cama, eu ficava pensando, a vida é só isso? A gente come, dorme, acorda, trabalha, paga contas. E as vidas salvas? E aquela sensação de que eu ia mudar o mundo? Porque lá dentro você vive como se você tivesse uma sensação de que você foi escolhida para algo muito grandioso. Como se você fosse participar de uma história maior do que você mesmo. E aí quando você sai, vem aquele choque, porque de repente você cai na vida comum. E a vida comum, ela parece pequena para quem foi treinado por muito tempo a viver com aquela sensação de grandiosidade. Sou Daniela, psicanalista, e eu tô aqui para traduzir aquilo que muitas vezes você sente, mas ainda não conseguiu colocar em palavras. E hoje eu vou te falar por que quando você sai desse contexto, você tem aquela sensação horrível de perder o propósito e como você se reconstruir de novo sem acabar se perdendo no meio do caminho. E aqui eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Não é que a vida ficou pequena, é você que foi condicionado a acreditar que só o extraordinário é que é importante. Isso é muito perigoso, porque isso rouba de você a tua capacidade de enxergar o valor no simples. A sensação que você tem é como se por muito tempo você estivesse olhando para um horizonte que estava muito claro, você estava avistando ele e de repente ele some. Você para e pensa, para onde eu vou agora? Isso dá uma sensação muito difícil de lidar, que é essa sensação de vazio. Mas não é aquele vazio do tipo, tô sem Deus. É um vazio do tipo, tô sem direção. Se isso é familiar para você, porque provavelmente você também passou muito tempo com essa sensação de que a tua vida estava fazendo parte de algo muito maior, de um propósito grandioso, de uma missão, de um chamado, de que você vai cumprir uma coisa que muito poucas pessoas cumprem. Isso é horrível, porque você acaba tendo uma sensação quando você sai, literalmente, de que você foi destituído. É como se você tivesse perdido o seu lugar no universo, como se você tivesse sido excluída dos planos. E aí vem aquela pergunta que muitas vezes me massacrou. Será que eu vivi errado? Que pergunta horrível pra gente se fazer depois de a gente ter acreditado tantos anos de um jeito que de repente não faz mais sentido para você. Se o que eu vivi por anos, de fato, não era aquilo que eu acredito agora, então o que eu coloco no lugar? E aí nesse momento é que a tua mente começa a entrar um luto. E não é um luto pela igreja, um luto pelo lugar em que você estava. É um luto pela pessoa que você era quando você estava lá. É um luto de uma versão sua que acreditava daquela forma e que muitas vezes estava tão mais confortável do que agora. E o pior, é um luto de tudo aquilo que você imaginou, da forma com que você imaginou. Porque lá dentro é aquela sensação de que você viveu como se a sua vida já tivesse sido escrita, já foi tudo escrito, você já tem um chamado, você já tem um propósito, você já tem uma missão. E agora, cadê? Cadê tudo isso? Isso é de enlouquecer, porque isso mexe com a maior das bases do ser humano, que é uma sensação de segurança. Agora eu vou te dar uma dica prática de quando você estiver nessa situação, nesse momento perdido, em que você não sabe como pensar
você vai fazer a seguinte pergunta: o que dentro de mim ainda está vivo? E não o que eu tenho que fazer para o mundo, qual é a minha missão, qual é o meu chamado, mas sim o que dentro de mim ainda respira. Porque o propósito, ele não nasce da obrigação. O propósito, ele nasce da vida. E se isso está fazendo sentido para você, curte, compartilha, comenta esse vídeo, vamos fazer com que ele chegue para mais pessoas que estejam passando por uma situação dessa, estão precisando de direção. Porque quem me dera se eu tivesse passando por tudo que eu passei e eu encontrasse um vídeo como esse. Porque enquanto você tinha aquele destino todo desenhado, você já sabia para onde ir. Mesmo que fosse difícil, mesmo que fosse pesado, você já tinha uma linha a seguir, mesmo que fosse incoerente muitas vezes. Essa parte é a mais difícil. Agora você está num lugar onde ninguém está te dizendo mais nada. Talvez essa seja uma das partes mais difíceis dessa espécie de sensação de deserto que você fica. Porque você não sabe nem mais onde colocar Deus dentro de você. Deus fica ali parado, meio que num lugar estranho, como se Deus fosse uma espécie de um pai dentro da casa que tá lá, mas você não conversa com ele, porque você tá confusa, porque você tá brava, tá com raiva, não tá entendendo nada, e você nem sabe se aquilo de fato dentro do que você estava vivenciando era Deus mesmo, ou era apenas um sistema de condicionamento que você já estava vivenciando. E aí também você vai começar a procurar desesperadamente tampar esse vazio. E você corre um grande risco de você se enfiar numa outra estrutura, muitas vezes muito parecida, só para você poder aliviar um pouco essa sensação que você não sabe como lidar com ela. Eu acho que aí talvez que entre o perigo, quando você tenta tampar o vazio sem analisar de fato o que ele está causando em você e por que você está com essa sensação. Porque o que acontece é que você sai de uma crença e acaba precisando ou tendo uma necessidade absurda de querer se enfiar em outra. Porque no fundo o teu sistema emocional está muito condicionado, ele só está acostumado, só sabe viver sendo guiado. Só que isso não é liberdade, isso é repetição. Aceitar que viver já é o propósito, talvez seja o comecinho de uma maturidade espiritual que está começando a repousar sobre a tua vida. Porque é muito difícil a gente entender isso. A vida não precisa ser um espetáculo para ser sagrada. E ela não precisa de palco para poder ser vivida. Foi muito difícil para mim poder aceitar isso. Uma pessoa que passa por muitos anos em altares, em lugares onde você é vista, onde você tem a sua jornada traçada totalmente em cima de palcos, em cima de olhares, de estruturas. Você aceitar que talvez o comum da vida, do dia a dia, possa ser um grande propósito, é como se fosse tedioso até. Só que é difícil você admitir. É difícil as pessoas falarem sobre isso. Eu não vejo ninguém falar sobre isso. Sobre essa sensação bosta que a gente fica quando a gente tem que lidar com essa frustração horrorosa de aceitar que, puxa, cadê o meu propósito? Me lembro de inúmeras conversas com a minha filha que dizia: mãe, mas e se o propósito talvez seja você estar aqui com seus filhos, num almoço de domingo, conversando com a tua família? E eu falava: não, eu não acho. Eu acho que a vida tem um propósito muito maior do que isso. Agora, dizer que tem muita coisa que você viveu que foi realmente verdadeira, que foi uma experiência real, mas também teve muitas coisas das quais você resolveu acreditar que acabaram virando uma espécie de utopia sobre a tua vida. E eu acho que é aí que entram as verdadeiras amarras. Porque é uma narrativa perfeita demais, é um mundinho idealizado demais. E você ficar preso nisso acaba te tirando da realidade da vida. Quando você acorda disso, dói. Te garanto que dói.
Se você está exatamente nesse momento de confusão, de perda de sentido, eu criei o Travessia, que é um curso autoguiado para te ajudar a passar por essas fases tão difíceis que a gente sente que está passando sozinho, que está passando sem direção. É um caminho todo estruturado, com vídeos curtinhos, diários, que você pode ir acompanhando no teu ritmo e se sentindo muito mais acolhido e muito mais pertencente a você mesmo. É uma jornada que vai te guiar para dentro. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Dá uma clicada lá, experimenta, conhece a página, entende a profundidade disso. E se não for para você, que você possa compartilhar com algumas pessoas que possam fazer sentido. Eu quero terminar esse vídeo com um recado muito importante. Talvez você esteja nesse sofrimento porque você acha que perdeu o seu destino. Mas o que você perdeu foi só a rota. Porque uma coisa é o destino, outra coisa é o caminho. E você ainda vai ser uma pessoa que cura, que transforma vidas, que restaura, que liberta, que faz a diferença literalmente no caminho que você passa. E o caminho que você fazia antes, agora talvez ele não te sirva mais. E é isso que está te dando essa sensação de perdido, de se sentir abandonado, sem enxergar uma luz no fim do túnel. Então, confia no mistério. Eu sempre vou falar essa frase porque ela me salva. Confia no mistério, porque o que te trouxe até aqui vai continuar te guiando. E eu termino falando uma coisa que eu gostaria muito que tivessem dito para mim quando eu mais precisei. Entenda que o teu propósito agora talvez não seja mudar o mundo, mas seja reconstruir você. Isso não é pequeno, isso é gigante. No próximo vídeo eu vou falar sobre culpa. Por que você se sente culpado quando você sai? Até a próxima, espero que tenha te feito uma boa companhia.